Glória a Deus. Sua Bíblia aberta, João capítulo 5, versículo 2, e nós vamos a partir do versículo 2 fazer uma leitura, e eu quero meditar um pouquinho. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, o paralítico de Betesda, né? Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Interessante, João, ele não tem muito esse costume no seu evangelho de dar muitas explicações antes do acontecimento. Ele fala bastante, ele explica bastante às vezes de pessoas, mas é um tanto que fora do comum dele dar essa explicação tão minuciosa a respeito de um lugar. E ele começa dizendo para a gente que existia um lugar em Jerusalém, conhecido lá perto da porta das ovelhas, onde era a porta do costume das ovelhas entrarem e saírem da cidade, ou a porta onde se entendia então que o rebanho saiu, né? Existia ali um tanque de água. E esse tanque de água tinha um costume, tinha um histórico. É interessante que, não há muito tempo atrás, nos nossos estudos de teologia, um dos professores falou para a gente que existem 3 tipos de teologia, basicamente, né? A teologia denominacional, a teologia bíblica e a teologia popular. A teologia denominacional é a teologia que aquela denominação defende, uma certa igreja defende. A teologia bíblica é aquilo que a Bíblia diz de maneira simples a respeito dos assuntos, que antes das denominações tirarem o seu pedaço para um lado e para o outro, né, existe a teologia bíblica, onde todos os cristãos concordam com ela. E existe a teologia popular. E a teologia popular é interessante porque ela é uma mistura da teologia bíblica com a denominacional e às vezes nenhuma das duas. Ela é a teologia misturada, por exemplo, com a crendice pública das pessoas. Por exemplo, nesse caso do tanque de Betesda. Não existia nada na lei que dissesse que de tempo em tempo o anjo descia, mexia na água e alguém ia ser curado. Não existia nada nos ensinos de Moisés que explicasse que se alguém ficasse esperando por um anjo mexer a água, ele entrasse primeiro e ele ia ser curado. Não existia nada em nenhum dos preceitos do povo de Israel, em nenhuma da consciência daquilo que os profetas viveram, ou em nenhum escrito profético, que nós deveríamos ficar esperando por promessas de cura através de uma intervenção angelical. Aliás, na escrita do Antigo Testamento, não existe nenhum momento de anjos causando curas. Existem anjos anunciando coisas, existem anjos inclusive trazendo juízo sobre lugares, mas não existe nenhuma escritura no Antigo Testamento dizendo sobre anjo trazendo cura. Só que havendo ou não havendo, o fato é que alguma vez isso deve ter acontecido. Porque se criou um folclore, se criou uma expectativa popular de que se um anjo passasse naquele lugar e mexesse as águas, o primeiro que pulasse na água ia ser salvo. E sabe a primeira coisa que eu percebo? É que as pessoas que estão aí fora, as pessoas que andam no mundo, e não só as que andam no mundo, eu e você, queira ou não queira, montam para si próprio esquemas de percepção espiritual, crenças pessoais, ideias pessoais e personalizadas de como a divindade age e de como ela faz. Algumas pessoas têm isso com uma coisa que anda junto com elas, mas tem outras que estão absolutamente presas a isso. Tem outras que a expectativa única delas é Deus agir daquela forma que ela imaginou na sua cabeça, ou que ela ouviu em uma tradição, ou que ela recebeu porque ela ouviu que acontece de algum jeito, daquela maneira que ela entendeu que acontece. Eu lembro até hoje, que nosso Brasil é muito católico e o catolicismo é a religião principal do Brasil, catolicismo romano,
E você já deve ter ouvido alguma vez falar, em algum período da sua vida, de que deixar Santo Antônio de ponta cabeça causa casamento. Já viu falar disso? Eu quero que você procure uma encíclica de algum dos papas da história da Igreja Católica dizendo que isso é verdade. Dizendo que se você deixar o santo virado de ponta cabeça, você casa. Acha? O Papa dizendo lá em Roma, olha, se você precisar de um casamento, é uma prece que você pode fazer deixando o Santo Antônio de ponta cabeça que funciona. Isso é uma crença popular, uma teologia popular. Agora, você acha que alguém, em algum período da história, não deve ter colocado o santo de ponta cabeça e acabado casando? Com certeza aconteceu. Com certeza se passou isso na vida de alguém. A pessoa colocou aquela equação e o produto daquela equação como o fato dela ter alcançado o casamento. E João explica para a gente, pinta esse quadro tão colorido para que a gente entenda que a Bíblia percebe, ela ratifica que as pessoas são gente. As pessoas, elas não funcionam da maneira como nós gostaríamos que funciona, onde você coloca o input da equação e você tira a resposta certa. Elas são formadas de experiências, de traumas, de ideias, de pensamentos, de expressões, de convivências, que causam ser quem elas são. No começo do nosso culto, nós conversávamos entre os irmãos, que é tão importante a gente aprender que as pessoas têm um valor pessoal, e elas são as pessoas que elas são, e não interessa o que você faça, elas vão continuar sendo a mesma pessoa que elas são. As pessoas são gente. Nós precisamos de aprender a respeitar a individualidade de cada um, não é isso que a gente estava falando. E nessa individualidade de cada um, existia um grupo ali, que na sua individualidade, cada um tinha um problema diferente, tinha algo em comum, todos eles precisavam de cura. Que na sua individualidade, um era cego, o outro era coxo, o outro era manco, o outro era mudo, o outro não tinha um braço, o outro não tinha uma perna, o outro era paralítico, cada um tinha um problema, todos eles precisavam de uma cura. Todos eles desesperados por Deus fazer alguma coisa. Sabe de uma coisa? Deixa eu fazer um parênteses aqui de novo. Na multidão de quem hoje está aqui comigo, de nós todos que estamos aqui juntos, daqueles que nos acompanham pelo Zoom hoje, na nossa unidade, nós estamos aqui de comum acordo, todos nós viemos a esse lugar, ou abrimos esse link, mas na nossa individualidade, no nosso coletivo, cada um de nós tem uma necessidade individual, que é diferente um do outro. Pode até parecer em algum lugar, mas é diferente um do outro. Eu acho que uma das coisas que tem mais difíceis, e eu me policio para não fazer isso, é quando alguém está contando um problema, você fala assim, eu também, eu sei o que é isso aí. Não, irmão, você não sabe o que é isso aí. Você sabe o que é isso aí na sua pele, na pele do outro você não sabe como é que é. Por diversas vezes a gente ouve com desdém, quando a gente ouve a pessoa falando assim, eu já entendo o que você está dizendo. E sabe, eu não estou querendo ser aqui empático ao extremo, como a cultura de hoje tem dito, mas uma realidade que aparece e é verdadeira aos nossos olhos, é que por muitas vezes nós temos diminuído o sofrimento das pessoas a um mero acaso e uma reclamação pessoal. E não são. Não são. Depois de pintar esse quadro bonito, esse quadro tão cheio de características especiais, o anjo, o lugar histórico, a porta já conhecida, o alpendre que havia, deu detalhe do alpendre que havia ali. E todos os detalhes daquela localização, ele fala assim no próximo texto: e havia ali um homem, que havia 38 anos se achava enfermo. Na multidão daqueles problemas, João no texto percebe a individualidade de um homem, que há 38 anos era enfermo. Não era 38 dias, não era 24 horas, não era algumas semanas, não eram poucos anos, 38 anos. Eu tenho 37 anos.
37, estou fazendo 38 agora. É 38 que eu estou fazendo? É 38. 38 anos estou fazendo, dia 23 de abril. Dia 23 de abril, minha idade vai alcançar o tempo que esse homem passava enfermo. Você já imaginou isso? Carregar uma situação há 38 anos? Quantos de nós não aguentam semanas pressionados? Quantos de nós não aguentam horas numa situação contrária? Você já passou uma angústia que você achou que você ia morrer? Eu vou morrer disso aqui. Eu vou morrer. Não era porque estava um carro vindo contra você, ou você estava num momento de acidente. Não. Era uma aflição. Por conta de uma emoção contra você. Você fala assim, eu vou morrer. Essa situação vai me matar. Eu não sei se eu acordo de manhã amanhã sem terminar com um derrame. Sem ficar marcado para sempre. 38 anos enfermo. Mas aí a história do homem começa a mudar, como a minha e sua muda também, quando isso aqui acontece. Escuta o texto. E Jesus, pronto, já mudou. Já começou a mudar a situação desse homem. E Jesus, vendo este deitado. Toda vez que a Bíblia fala assim, e Jesus viu, alguma coisa extraordinária está para acontecer. E deixa eu falar uma coisa para você já, de outro parênteses dessa mensagem. Jesus nessa noite viu. Jesus já viu. Jesus viu. E quando Jesus vê, irmão, quando Jesus enxerga, quando ele percebe, quando ele olha, e Jesus viu, Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Jesus vendo, está compreendendo a situação. Jesus vendo, está assimilando aquilo que a pessoa está passando. Jesus vendo, está fazendo a conta certa do que significa aquilo na vida da pessoa. Eu gosto dessa passagem, deixa eu fazer um parênteses para você. Jesus entrando em Naim com uma multidão. O texto vai dizer de Lucas que ele ia descer na casa do centurião. O centurião falou assim, não vem aqui, não precisa de vir. Porque se o senhor vir aqui, eu não sou um homem que não posso ter isso, mas manda uma palavra, vai estar tudo bem. Jesus manda a palavra, ato contínuo. Jesus agora então não vai mais na casa do homem, então agora vai entrar em Naim, que era mais ou menos no meio do caminho. E agora vai entrar em Naim. Quando Jesus está entrando em Naim com aquele monte de gente, porque ele estava indo num lugar e não acabou no indo, está saindo uma mulher sem nome, a viúva, carregando seu filho. Era o pior dia da vida daquela mulher. Era o pior dia. Ela já tinha perdido o marido, agora perdia o filho. E eu não sei se você sabe, varão, deixa eu contar uma coisa para você, talvez você não saiba disso. Se ela te perder, ela vai chorar, mas se ela perder o filho, é o fim do mundo. Se ela perder você, ela vai falar assim, ah, meu marido morreu, mas se ela perder o filho, é o fim do mundo. Ou seja, tinha passado pela primeira parte, a primeira estágio da situação ruim, mas agora a vida piorou muito. Muito. E o futuro dela agora era uma transformação não só sentimental e emocional, era social e econômica. Porque sem filho, no dia seguinte ela estaria na porta mendigando. Diz que Jesus está a caminho de Naim, ele vê aquela mulher e sente íntima compaixão dela. Pronto, mudou a vida da mulher. E sabe o que significa compaixão? Se colocar no lugar da outra pessoa. Isso significa que Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, se fosse eu, saindo hoje daquela porta daquela cidade, com meu filho morto e já viúva, se fosse eu, o que eu gostaria que fosse feito por mim? E se fosse eu nessa situação? E se fosse eu nesse lugar? Olhando Jesus e sabendo o estado. Olhando e entendendo o que significava aquilo. Eu não vou voltar, não vou terminar a história de Naim, eu quero voltar para o paralítico aqui. Porque senão o nosso tempo vai embora. Jesus olhou para aquele homem e sabia que estava há muito tempo. E aí ele disse para o homem, e aqui eu acho extraordinário. Tem uma mensagem que eu gosto muito de pregar, Deus não me deu ela para hoje, mas eu só vou fazer uma pincelada. As perguntas de Jesus nos evangelhos. Jesus faz cada pergunta, irmão, nos evangelhos, que são de você
perder o resto dos cabelos que você tem na cabeça, porque são perguntas absolutamente profundas, e a olho nu você acha até que são perguntas bobas, são perguntas sem propósito. Para o cego de Jericó ele pergunta: você quer? O que você quer? Ué, como é que o cara, como você pergunta o que o cara quer? O cara é cego, o que ele quer? Maria Madalena está no cemitério, ele aparece ressurreto e fala assim: mulher, quem buscais? Por que você está chorando? A mulher está no cemitério com um túmulo aberto, ela está procurando. O que está acontecendo com a mulher? São perguntas que ao primeiro olho parece bobo. A pergunta que os anjos fazem para os discípulos, olhando para o céu, a ascensão de Jesus. Os anjos aparecem e falam assim: homens galileus, que vocês estão olhando para o céu? Mas peraí, eu nunca vi ninguém levitando, meu amigo. Como é que eu estou olhando para o céu? Eu nunca vi isso antes. O homem falou: você acabou de ser assunto ao céu, como é que eu estou olhando para cima? Esse tipo de pergunta, esse tipo de relação, esse tipo de introspecção que Jesus traz nos evangelhos, são de maneira profunda. E Jesus olha para aquele paralítico e diz assim para ele: ô paralítico, você quer ficar são? Mas como assim, rapaz? O homem está morando no alpendre, 38 anos, paralítico, o que ele quer? Você quer ficar são? Mas aí a resposta do paralítico responde que às vezes a vontade de ficar são já mudou para: eu já estou acostumado com a minha situação. A resposta daquele que quer ficar são às vezes é: eu já estou acostumado com isso, minha vida é essa mesmo. Eu estou num lugar aqui porque aqui é comum para quem tem esse problema, mas a minha expectativa de ser curado já é zero. Olha o que ele responde: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. A resposta dele é o seguinte: olha, minha situação chegou que não tem ninguém para me ajudar. Quer dizer, ele já transferiu a responsabilidade do problema dele. Olha, eu podia até ficar são se alguém me ajudasse. Eu podia até ficar são se alguém olhasse para mim, tivesse compaixão de mim, e me estendesse uma mão, e me ajudasse, fizesse alguma coisa para mim. E aí vou chamar eles aqui agora, tá bom? Os coaches, fala pra gente que a gente tem que sair do vitimismo, né? Mas fala para um homem que há 38 anos está paralítico do lado esperando uma cura, sobre vitimismo. Fala para ele sobre vitimismo. Não, mas você tem que mudar a sua perspectiva. Não, mano, não tem como mudar a perspectiva. Já está cauterizado naquela situação. Já virou aquilo ali, é o dia, é a vida, é tudo que existe. E a única coisa que sobrou agora, eu falei: olha, se pelo menos tivesse alguém, né? Eu não tenho ninguém. Não tem ninguém que pode estender a mão. Sabia que tem muita gente hoje num quarto, trancado. Ou tem muita gente hoje numa situação, talvez você esteja até me ouvindo, dizendo assim: pastor, não tem ninguém, pastor. Não tem ninguém, olha em volta, não tem ninguém. Eu queria tanto que alguém aqui viesse aqui e falasse: olha, vai acontecer, às vezes no nosso então, modelo pentecostal de igreja, eu queria tanto que um profeta viesse aqui e falasse: eis que te digo, varão, levanta-te, mas ninguém fala. Eu queria tanto que alguém viesse aqui e descortinasse a minha história. E tem gente, irmão, que vive para esses momentos só para afogar a mágoa, porque sabe que não vai mudar. Pastor Jonas fala que no Brasil tem a OPB. Não é a OAB, é a OPB, é a Ordem dos Profetas Brasileiros. E tem gente que fica procurando o número do telefone lá da OPB só para ouvir a voz de alguém que vai dizer o seguinte: olha, o Senhor está te vendo e vai mudar. Não, é que ele já não quer mais nem que Deus mude, ele só quer ouvir que Deus sabe que ele está naquela situação. O homem sabia que não tinha ninguém, homem nenhum, e ele falou assim: olha, não tem ninguém para me ajudar, né? A água é agitada aí, não tem o que acontecer, né? Eu não tenho como fazer nada, porque não tem nenhum homem que me ajuda, que me coloque lá dentro do tanque quando a água é agitada, né? Mas enquanto eu vou, quando eu quero ir, quando eu começo a me arrastar, outro pulando de mim lá na água. E como é o primeiro só que é curado, aí eu perdi minha bênção. Ou seja, além de ninguém me ajudar, quem está na mesma situação que eu,
se importa mais com o problema dele do que o meu. Você às vezes já se sentiu triste porque alguém numa situação parecida que a sua recebeu uma bênção e você não? Não conta para mim, não. Você já se sentiu chateado? Porque você fala assim, poxa, Senhor, a minha situação é a mesma que a do outro. E eu ainda não consegui resolver esse problema. Eu tenho uma pessoa muito amiga minha, que há muitos anos não vê a mãe. E por algum tempo, quando ela ouvia na igreja alguém contar o testemunho, falou assim, a minha mãe conseguiu o visto para vir. Ela ficava triste. Porque fazia anos que ela queria ver a mãe dela e ela não conseguia. E ela falou assim, Senhor, fiquei feliz pela minha irmã, mas pulou outro na água antes de mim. Outro recebeu antes de mim. Com coisa que Deus tivesse uma bênção só. Mas essa teologia popular às vezes vira a nossa crença principal. Que alguém de alguma forma conseguiu alterar o curso daquilo que Deus tem de plano para nós. Porque Deus está ocupado numa fila. E alguém falou, oh, rapaz, era a sua vez, eu não vi que eu entrou, me perdoa. Como se Deus pudesse alterar o curso, alguém pudesse alterar o curso das coisas que Deus tem para nós, a não ser nós mesmos. Mas Jesus disse para ele, e aqui é uma ordem de Jesus, Jesus não se importou com a resposta dele. Jesus falou assim para ele, olha, é o seguinte, meu amigo, levanta-te, toma a tua cama e anda. Chega. Chega de estar nessa situação. Chega de ficar sofrendo nessa mesma situação. E sabe o que é interessante? Jesus não arrasta ele para a água. Jesus não pega um pote d'água e molha as pernas dele. Jesus não pede os discípulos, oi pessoal, me ajuda aqui, vamos jogar ele dentro d'água aqui. Jesus não vai na mão, agita a água. Jesus não invoca o anjo e segura o pessoal para ele pular primeiro. Jesus simplesmente ignora o padrão de crença que ele tinha. Aquela fé que ele estabeleceu, que para ele precisa de acontecer daquele jeito. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite em nome de Jesus. Chega de esperar por Deus conforme a sua percepção. Chega de esperar pelo Senhor Jesus Cristo como você estabeleceu que Ele deveria se apresentar. Chega de esperar pelo seu milagre da forma que você estabeleceu que precisa acontecer. Você está vivendo numa religião que você montou, através de tudo aquilo que você estabeleceu na sua vida. Hoje é o dia que isso cai por terra, em nome de Jesus, porque aquele que tem poder para fazer alguma coisa, falou, levanta, chega, toma a sua cama, você não dorme mais aqui na beira dessa água, aqui você não dorme mais, levanta, toma a palavra de Deus na sua vida, levanta. Não levanta porque agora você vai fazer uma introspecção e vai mudar os códigos da sua cabeça. Levanta porque Ele te mandou levantar. Glória a Deus. Aleluia. Levanta porque Ele disse, a voz que disse haja luz, a voz que estabeleceu o limite das águas, a voz que estabeleceu o círculo das estrelas, que estabeleceu o limite do dia e da noite, te disse levanta. Mesma pessoa que tem esse poder eterno diz para você, levanta, toma a sua cama, não durma mais aqui, não durma mais no lugar onde você tem sofrido por anos, troque o lugar agora, você vai andar até o lugar novo, ninguém vai precisar de te levar arrastado, porque Deus te dá autoridade para fazer isso. Deus cura as suas feridas, o seu problema na perna, o seu problema para caminhar, para que você possa ir para esse novo lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, por gentileza, glória a Deus. E sabe o que ele fez? A palavra diz assim, logo, e essa palavra logo no grego é ato contínuo. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e foi embora. Sabe o que é interessante? Existe uma continuação de diálogo. Rapaz, olha, e eu achei que era água. Olha, rapaz,
como é, rapaz? Me explica aí, como é que funciona essa teologia? Isso aí está baseado aonde? Irmão, base bíblica para tudo, amém? Nossa vida é baseada na palavra de Deus. Mas Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai ter que caçar onde estava isso antes. Eu vou falar para você de novo. Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai achar, mas você vai ter que caçar onde estava isso antes. Deixa eu pegar uma Bíblia para você aqui, para respaldar o que eu estou falando, para você não achar que eu sou herege. Né? Se você já está achando. Moisés atravessa o mar vermelho aberto. Onde é que isso tinha acontecido antes? Quando Deus tinha aberto o mar antes. Aquele foi a primeira vez que aconteceu. Está registrado na Bíblia exatamente por causa disso. Foi a primeira vez que aconteceu. E não aconteceu de novo, viu? O Jordão já é um outro tipo de milagre. É diferente já o Jordão. Porque o mar vermelho abre no meio, em duas bandas. O Jordão para lá em cima. É diferente já. Já é uma outra operação. Quando termina de caminhar, você sabe o que Moisés faz? Moisés, o grande general. Moisés, aquele homem estadista, libertador do povo, um arauto de Deus. Sabe o que sobrou para Moisés? Cantar um hino. Êxodo 15 é o primeiro salmo da Bíblia. Aí o general ficou o quê? Virou compositor de música agora. Aí ele fala assim: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. É a primeira vez que Deus é chamado de varão de guerra na Bíblia. De novo, quando é que Deus tinha se metido em guerra antes? Nunca Deus havia se envolvido em uma batalha até então, na frente dos homens, não tinha registro. Houve batalha no céu, não tinha sido revelado para os homens ainda da batalha no céu. Foi a primeira vez que Deus se envolveu numa batalha bélica. E eu acho tão fantástico, eu já falei isso para a igreja, que é a primeira vez que Deus se envolve com isso. E todas as grandes batalhas de Israel, Israel não deu uma flechada no inimigo. Eu costumo ainda brincar e dizer o seguinte, que nem uma cusparada eles deram em Faraó. Nem xingar Faraó deu espaço para fazer. Ô Faraó, a sua família não sei o quê. Não deu nem tempo, não deu nem para Faraó ouvir um xingamento de Israel. Porque Israel ia na frente fugindo, como isca para Faraó entrar dentro do mar. Quando o mar fecha e Faraó morre, e Moisés, o grande estadista, o grande general, veio e falou assim: olha rapaz, em todos os anos de batalha que eu já guerriei, eu nunca vi um negócio desse. Eu entendo de guerra, eu estudei nas melhores faculdades do Egito, mas isso eu nunca vi. Jeová é varão de guerra. Eu já tinha visto Jeová derrotar todos os deuses do Egito. Eu já havia visto Jeová mandar um anjo da morte para matar os primogênitos. Eu já vi uma sarça ardendo no deserto e não se consumir. Mas Jeová vencer guerra eu nunca tinha visto. Ele é varão de guerra. Repito para você. Deus vai desconstruir aquilo que você estabeleceu para Ele. E você vai ver que Deus ainda é muito maior do que você pensava. Deus vai estabelecer um novo padrão da sua devoção para com Ele. Deus vai estabelecer um novo padrão de como você acha que Deus é maravilhoso. Porque tem muitos de nós acostumados com as maravilhas de Deus. E por isso que a gente acha que o nosso problema é intransponível. Porque a gente não viu Deus agir nele. Mas hoje Deus quebra o padrão e faz alguma coisa nova para você ver como Ele é maravilhoso para a glória do seu nome. E você vai ficar calado, você só vai receber. Vai ser só hora de receber. Vai ser só tempo de tomar na sua vida e agir através daquilo que o Senhor vai fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tomou a cama dele e partiu. Só que tinha um problema. Era sábado. Para Jesus não era problema. Mas agora lembra da religião popular? Agora entrou em outro problema. Que agora era a teologia judaica. Que até então era uma teologia de uma denominação, a gente pode falar desse jeito. Era sábado. E sábado não pode ter milagre. É mesmo quem proibiu? Moisés proibiu. Moisés falou que em sábado você não podia fazer nenhum trabalho. E o homem agora está andando, não podia estar andando, tinha todo mundo ficar quieto no lugar, não podia, tinha uma distância mínima para andar. Qual foi a distância mínima para andar? Não sei, foi lá no exílio que eles estabeleceram, não foi nem Deus que mandou. Estabeleceram lá nas sinagogas, o lugar mínimo para andar.
discussão entre teólogos. Não, mas veja bem, se for assim é desse jeito, se for do outro jeito é de outro, e aí se ele for carregar alguma coisa assim, pode carregar até tanto peso. Estabeleceram para eles todo o fundamento, e era sábado. E agora todo mundo tinha que andar naquela regra que eles estipularam para eles mesmos. Porque o sábado era para descansar no Senhor. E quando você descansa no Senhor, é Ele que trabalhou pelo paralítico, não foi o paralítico que trabalhou por ele. Jesus mais para frente fala assim o seguinte, olha, o homem foi feito por causa do sábado ou o sábado por causa do homem? O homem foi feito só porque ele tem que descansar no sábado, ou o sábado foi estabelecido por Deus para dar descanso para o homem? Quem que é mais importante nessa equação? Ah, não, mas para eles o sábado era mais importante. Se era sábado, o cara tinha que continuar sofrendo. Se não cabia na cabeça deles, não podia ter milagre. Se não cabia naquilo que eles haviam estipulado para eles mesmos, não podia ter milagre. E aí Jesus fez milagre e arrumou problema agora com o pessoal que era para estar servindo Jesus. Não, mas não pode, não, isso aí não pode não. Não, o senhor está errado. Por que o senhor está andando com a vossa cama? O senhor não sabe que hoje é sábado? Por que o senhor está desfrutando da sua bênção? O senhor não sabe que hoje não é dia de desfrutar de bênção? Hoje é dia de estar todo mundo macambuzo e sorumbático. Todo mundo triste, todo mundo chateado. Tem alguns lugares, né, que às vezes a gente tem medo de chamar de igreja, alguns lugares, algumas percepções teológicas, que as coisas que são estabelecidas para que as pessoas façam, são maiores do que Jesus. São maiores do que o poder de Deus. São mais excelentes do que aquilo que Deus quer fazer. Mas o fato é que você olha para o homem, ele era paralítico até ontem, e o sábado não ajudou ele até hoje. E aquilo que falaram para ele até hoje não ajudou ele até hoje. O fato que ele está andando é porque Jesus interviu na vida dele quando ninguém mais ia fazer. A mensagem que eu estou dizendo para você hoje é que além da minha capacidade de te ensinar alguma coisa, Jesus vai fazer alguma coisa muito maior do que aquilo que eu posso te explicar. O poder que Deus tem para fazer na nossa vida, ele vai além das nossas próprias explicações. Dr. Antônio Gilberto tinha uma frase que eu amo. Ele falava assim, olha, na verdade, o homem não fala a língua de Deus. Então Deus cobriu a sua palavra com expressões humanas, para que o homem pudesse entender a mente do Senhor. Deus sempre está à frente. Deus sempre é maior. Deus sempre é melhor, Deus sempre é mais glorioso, para a glória do seu nome. Era sábado, não era lícito levar a cama, os judeus disseram para ele. E aí o homem respondeu, falou, olha, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e segue. Aí sabe o que acontece? Quando Jesus te manda alguma coisa, ele vira a sua teologia. Quando ele fala alguma coisa para você, ele vira a sua teologia. Quando você ouve a voz de Jesus, ele vira o seu padrão. Quando você ouve aquilo que Jesus quer te dizer, ele vira o seu paradigma. Tem muita gente vivendo o paradigma de outras coisas porque ainda não ouviu a voz de Jesus. Sabe uma coisa que eu amo na simplicidade da nossa igreja, Assembleia de Deus? É que a Assembleia de Deus começou dizendo assim, olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará, o Jesus Cristo leva para o céu. Essa era a mensagem da Assembleia de Deus. O pastor chegava todo culto no domingo, Daniel Berg do Gunavim, com aquela palavra, com aquela português arrastada, olha irmãos, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo em breve voltará. E a igreja era batizada com o Espírito Santo, os crentes vinham para Jesus, e a mensagem era isso. Por quê? Porque aquele que me curou, mandou eu carregar a cama, eu vou obedecer o que ele me disse para fazer. Não tem história, não tem percepção, não, veja bem, vamos aqui interpretar a palavra do que ele disse, não tem. A ordem é simples. A vida com Jesus é simples. Ele mudou a sua vida, obedeça o que ele disse para fazer. Ele entendeu você e te viu na hora da situação e mudou a sua circunstância, obedeça o que ele te mandou fazer.
Não, mas veja bem, porque Cafúcio também tem na sua... Não, irmão. Não, mas veja bem também que o meu ascendente em Touro... Não, irmão, não tem mais isso, acabou. Se ele te tocou, agora ele manda. Se ele te disse alguma coisa, agora ele tomou conta da parada. Não tem mais ninguém. Sabe o que começou a acontecer em muitos lugares ao redor do mundo? Um sincretismo. As pessoas recebem a Jesus num momento de dificuldade absoluta e pegam Jesus e colocam na prateleira das suas crenças. Eu gosto dessa uma passagem muito interessante da Bíblia. Eu já estou terminando, fique tranquilo. Pela primeira vez. Lembra que eu falo sempre 3. 2 Reis, capítulo de número 16, por volta aí. Sabe aquele texto que está dentro, assim, incrustado na Bíblia? E você vai cavucando, você fala, rapaz, isso aqui é interessante. Diz que quando a Assíria estava no governo, eles começaram a de novo colocar o pessoal, assentar o pessoal em Samaria. Só que eles não trouxeram mais os judeus para Samaria, eles trouxeram povos de outras nações. É por isso que os judeus não aceitavam os samaritanos, porque os samaritanos já não eram mais judeus, era gente de outra nação que os assírios trouxeram para se assentar lá. 2 Reis, capítulo 16. E diz que aconteceu o seguinte, que por conta disso, os leões da terra começou a matar o pessoal que o rei da Síria mandou. E aí chegou a conversa lá para o rei da Síria, falou, escuta rapaz, o pessoal que você mandou sentar lá, os leões estão comendo. Ixi, meu amigo, o pessoal está reclamando, falou, tem leão na terra lá e está comendo eles. Mas o que aconteceu? Aí apareceu, olha, eu acho que é porque é o seguinte, eles não servem o Deus da terra. O Deus da terra lá do pedaço é o Jeová, ele entregou para os israelitas lá. E a gente assentou um povo que não é israelita. Ah, então tá bom, então manda um sacerdote israelita lá ensinar eles como é que faz as oferendas para o Deus Jeová. E aí foram lá os sacerdotes ensinar como é que fazia oferta ao Deus Jeová. Sabe o que aconteceu? Os leões pararam de comer. Só que a continuação do texto é o seguinte: e serviam a Deus com as suas ofertas, mas o seu coração continuava indo após outros deuses. Ou seja, funcionou, mas não cumpre o que ele manda. Funcionou, eu saí daquela dor que eu estava. Eu fui liberto daquela angústia que eu tinha. Eu fui mudado na minha perspectiva e na minha vida. Só que é o seguinte, é mais um na prateleira. É mais um na prateleira. É mais uma crença que eu adicionei ao meu pacote de crença, porque eu sou uma pessoa eclética. Sou uma pessoa que entendo muito do mundo e da vida, então eu coloquei mais um aqui. No começo a gente falava das pessoas que, por exemplo, chegam em certa fase da vida, não, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sou uma pessoa muito intelectualizada, muito elucubrada, eu conheço de tudo no mundo e na vida, e Jesus é uma pessoa mais que eu conheci, é muito interessante a história dele, fica aqui Jesus o Senhor também, não dá. O paralítico falou assim, ó, o homem que me curou mandou carregar a cama, não quero nem saber o que você tem mais para me oferecer. Mas nós somos autoridade. Nós somos aqui os chefes aqui da sinagoga. Não quero mais saber o que você tem para me oferecer. O meu lugar não é mais aqui. O meu lugar não é mais aqui. Não dá mais para ficar aqui. Eu ganhei um judeu para Jesus lá na Flórida. Meu sobrenome é Gutinique, é de origem judaica. E quando eu me apresentei para o meu vizinho da frente lá na Flórida, ele falou assim, você é judeu? Eu falei, não sou não, senhor, eu sou crente. Não, você é judeu. Eu falei, não sou não, senhor. Ah, tá bom então, mas você é judeu. Eu falei, tá bom, então o senhor acha que eu sou? Passou 15 minutos, ele bateu na porta da minha casa, com um rolo da Torá em volta do braço, uma mezuza para me colocar na porta, com um quipá na cabeça, e falou assim, vim aqui relembrar você da sua fé. Ai meu Deus, entra meu amigo, por gentileza. Toda terça-feira eu tinha família cristã na minha casa com jovens, e nós estávamos falando sobre o Gênesis, convidei ele para um estudo. No primeiro estudo ele veio, ele falou assim, rapaz, o rabino nunca me falou disso aí. E ele era um da sinagoga que ensinava as crianças o alfabeto hebraico. Na segunda semana ele veio, na terceira semana ele veio, na terceira semana eu fiz o apelo, ele falou, não quero. Na quarta semana ele voltou, e na quarta semana ele olhou para mim e falou assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você, William. Se eu receber Jesus, eu preciso de deixar a sinagoga? Já aceitou Jesus, né? Ele só queria saber o que ia custar para ele. Se eu aceitar Jesus, eu preciso de sair da sinagoga? O Espírito de Deus me deu
me iluminou naquela hora. Eu jamais pensaria por mim mesmo. Eu respondi ele com uma pergunta. Eu falei assim: se você recebeu Jesus, se Jesus é a verdade, você consegue continuar na sinagoga? Ele falou: consigo. 3 meses estava o mesmo Andy batendo na minha porta, diz assim: pastor, briguei com o rabino, não aguento mais ficar lá. Não dá. Ele mexeu aqui dentro, eu tenho que obedecer a voz que me disse para andar. Eu tenho que mudar aquele que me disse para andar e para ir atrás daquilo que ele me mandou fazer. E aí perguntaram para ele: quem que é o homem que te disse para tomar a cama? Ele falou assim: eu não sei, só sei que ele tinha tanta autoridade, que eu decidi fazer aquilo que ele me mandou. Quando chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, Jesus, por que você falou isso? Jesus falou assim: até agora meu pai trabalha e eu trabalho também. E eu quero terminar agora pela 3ª vez, porque o nosso horário já foi. Quando Jesus termina o seu trabalho, o último ensinamento que ele deixa para a gente é o seguinte: é que tal qual ele fez, nós temos que fazer também. O papel de Jesus ao salvar a nossa vida não é colocar a gente no banco dessa igreja, é usar a nossa vida agora para transformar onde nós estamos, na autoridade do nome dele. Você não é mais seu, você é daquele que te deu vida. Você não pertence mais a si, você pertence àquele agora que te mandou caminhar. A ordem dele é para continuar andando. No final ele fala assim para Jesus, Jesus fala para ele: olha, e não peca de novo não, para que não lhe aconteça algo pior. O quê? Jesus falando de maldição se o sujeito pecar? Sabe o que Jesus estava falando para ele? Escuta, fica de olho bem aberto, para que daqui para frente não coloquem na sua cabeça que o que passou com você foi uma percepção pessoal sua, e não era na verdade isso. Eu já vi, irmãos, muito crente dizer o seguinte: pastor, é o seguinte, eu já fui muito crente antigamente, eu falava em língua estranha e tal, mas eu percebi que não era bem assim. Perdeu a bênção. Pastor, antigamente eu era muito ativo na igreja, eu tinha aquele vigor, aquele ardor no coração. Tem gente que já me falou assim: eu era assim igual a você. Eu era assim igual a você, sabe, eu era assim. Mas aí eu agora, né, eu cresci, né, agora eu sou uma pessoa mais inteligente que você. E eu não sou mais assim. Aquele que curou a sua vida te mandou carregar a cama. Não muda de opinião para que não lhe aconteça algo pior. Não muda de perspectiva para que a sua vida seja cortada pelo meio e você não aproveite tudo que ele tem na sua frente para que você receba. Último testemunho, te prometo, e eu vou te chamar para a hora. Prometo para você. Eu estou empolgado hoje. Eu só preguei sexta, sábado e hoje, então eu estou empolgado. O Johnny chegou para mim, eu acabei de receber uma mensagem do Johnny durante o culto. O Johnny e a Cris chegaram na nossa igreja, no nosso culto de casais. O Johnny divorciado e a Cris divorciada. Era o segundo casamento deles dois. E eu cuidava dos jovens casais. O Johnny por volta dos seus 50 anos de idade e a Cris por volta dos seus 45. O que esse casal estava fazendo nos jovens casais? Eles não eram tão jovens, mas o casamento era jovem. E como o primeiro relacionamento não deu certo, eles estavam buscando ajuda para que o segundo relacionamento fosse melhor. Sabe, eu acho tão importante, irmãos, que aqueles que tiveram um problema na vida não continuem no erro. Achem um caminho de restauração. E na verdade, naquele período da vida deles, eles não estavam casados ainda, eles estavam amigados, estavam morando juntos. A Cris com um longo caminho de crente. E o Johnny andando com ela porque ela era crente, ele não era crente. E eles estavam muito chateados porque na última igreja que eles foram, falaram para eles que eles estavam vivendo daquele jeito, então eles estavam em maldição. Vocês estão em maldição. E eles vieram falar comigo e eu falei assim para eles: olha, veja bem, a bênção de Deus não está nisso. Mas se vocês quiserem, eu vou ajudar vocês. Eles vieram a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana.
Na quarta semana o Johnny falou assim, eu quero receber Jesus, eu vou receber Jesus hoje. Eu falei, glória a Deus. E aí a quinta semana, e na sexta semana, eu cutuquei um amigo que tinha trazido eles e falei assim, meu amigo, o Johnny disse que vai casar em fevereiro do ano que vem. Fala para ele, se talvez não seria bom, ele já casar no civil, meu amigo, ele já está com ela. Eu sei que a pessoa está preparando a cerimônia lá na frente, mas resolve esse problema matrimonial deles agora. Isso vai ser bênção para eles. Eu oro por eles pelo casamento e depois eles arrumam um pastor para casar eles. E o amigo falou assim para mim que tinha trazido, eu vou falar com eles lá no carro, pastor. Beleza. Eles entraram para dentro, no meio do caminho, o irmão me liga do carro. Falou, pastor, o senhor não vai acreditar. Eu falei, meu amigo, você está no carro com ele? Estou. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai me expor agora. Pastor, assim que eu entrei no carro, o Johnny me disse, é muito difícil casar no civil? Eu quero casar no civil. Glória a Deus. É o Espírito de Deus trabalhando. Na semana seguinte, Johnny agora casado no civil, convidei o Johnny. Johnny, vamos batizar? Aí o Johnny deu um passo para trás e falou assim, pastor, veja bem, ele é peruano, né? Veja bem, pastor, eu não quero ser um fanático, pastor. Eu não quero ser fanático, pastor. Aí eu falei, Johnny, como assim fanático? Pastor, essas pessoas que só vão na igreja, só ficam na igreja, só ficam pensando em Jesus, eu não quero ser fanático, pastor. Eu falei, você me acha fanático, Johnny? Pastor, o senhor está dizendo, né? Eu falei, Johnny, faz uma prova com Deus. Todo mundo que anda para Deus, Deus se aproxima dele. Achegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. O Johnny falou, vou batizar. O Johnny se batizou. Passou um mês mais ou menos, o Johnny chegou para mim e falou, pastor, estava orando essa manhã, levantei, entrei no carro. Antes de entrar no carro, liga com uma palavra. Na hora que eu liguei o rádio, você acredita que o pastor estava pregando no rádio, no mesmo lugar que eu estava lendo? Eu falei, glória a Deus, Johnny. Ô pastor, eu cheguei lá no trabalho, vi uma moça, ela estava triste. Cheguei para ela, abracei e falei assim, Deus te ama. Deus tem uma obra na sua vida, Ele quer mudar você. A moça começou a chorar, pastor. Me agradeceu pela palavra. Eu falei, uau, Johnny, que bênção. Pastor, estava vendo a minha secretária lá, falei assim, como é que eu posso ajudar para essa moça? Eu comprei uma Bíblia para ela, dei uma Bíblia de presente para ela. Eu olhei para ele e falei assim, Johnny, você está ficando fanático, hein, menino? Hoje à noite, enquanto nós estávamos aqui no culto, o Johnny me mandou uma mensagem, ele foi para o culto de manhã na nossa sede, e agora à noite ele estava na congregação de Coral Springs, estava no culto de novo. Ontem ele foi na congregação de Hollywood, lá perto, porque tinha culto também da festa da igreja. E o Johnny me mandou mensagem com algumas fotos, que eu posso mostrar para você depois. E nas fotos ele estava dizendo assim embaixo, falou assim, pastor, eu estava aqui sentado no meu lugar, orando, pensando, quando é que o Senhor vai me dar, Deus, a oportunidade de levar uma água para o pastor? Enquanto eu estava pensando nisso, o irmão me cutucou com um copo de água na mão e disse, você pode levar para o pastor? Meu Deus do céu, esse Johnny está fanático demais. Aquele que me mandou andar, me pediu para carregar a cama. Aleluia, Senhor. Ninguém tira do Johnny, que Deus não tem uma coisa com a vida dele. Eu posso abrir aqui a palavra de Deus e pegar um texto, olha, peruanos não tem nada a ver com Jesus. O Johnny falou assim, eu não acredito nisso. O Johnny é a prova de heresia. O Johnny é a prova de engano. Por quê? Porque ele conhece a voz daquele que mandou levantar. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Deus quer mudar a sua mente hoje, quer mudar a sua perspectiva, a chamada de Deus na sua vida, o compromisso que Deus tem com você. Sabe, eu gostaria hoje da gente estar com o nosso time de louvor completo, músico, baterista, tecladista, mas eu estou esperando Deus tocar a sua vida e você vir aqui tocar, aprender um instrumento e vir aqui tocar. Mas essa noite Deus falou com você. Aleluia, Deus. Você está há muito tempo aí na beira desse lago esperando alguma coisa acontecer.
mas a voz daquele que criou a água, os anjos, a porta das ovelhas, que estabeleceu Jerusalém. Aquele que tira pecado, que renova aquele que está com enfermidade, que cura as enfermidades, que renova o caído, que levanta o desprezado, que transforma aquele que não tem nenhum vigor, que dá alegria àquele que está triste. Diz para você: levanta daí, toma a sua cama e anda. Aleluia, Deus. Qualquer que seja o lugar disso hoje, deixa eu orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você nessa noite. Nós estamos terminando o nosso culto. Eu vou cantar uma no Google e você vem aqui para frente, se Deus falou com você. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, os teus filhos ouviram a tua palavra, Senhor, e tomaram atitude, Senhor Pai, conforme a tua palavra, Senhor, e na autoridade do teu nome, Senhor Pai, do teu Filho Jesus, ó Senhor, a tua palavra chegou ao coração, Senhor, e levantou o ânimo. E as camas, ó Senhor Pai, estão sendo agora enroladas, ó Senhor Pai, vão ser levadas como testemunho, Senhor. Como testemunho de que o Senhor falou, de que o Senhor alcançou, de que o Senhor disse, de que o Senhor rompeu o céu, Senhor, e alcançou a nossa necessidade e a nossa vida, Senhor. Oh, Pai, cumpre o teu querer na vida dos meus irmãos, ó Senhor, Pai. Guarda o coração deles de pecar, de tropeçar, Senhor, de cair, Senhor, Pai, na falácia, Senhor, do nosso inimigo, Senhor, e não observar a tua chamada na vida deles, ó Senhor. Senhor Pai, dá para nós, ó Senhor Pai, a tua palavra todos os dias, ó Senhor, e a certeza da tua voz no nosso coração e no nosso espírito, Senhor. Usa a nossa vida essa semana, Senhor, para alcançar o perdido, Senhor, para mudar a vida de alguém, Senhor Pai, para andar em novidade de vida, Senhor. E se alguém nos perguntar, Senhor, e se alguém quiser nos ensinar alguma coisa que o Senhor não disse, nós ficamos com a tua ordem no nosso coração e na nossa vida, Senhor. Cumpre isso em nós, ó Senhor, faz a tua vontade, e nós teremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado, e glorifique o nome de Jesus com ele.